Bem-vindos nossos convidados participantes que abriram sua agenda aqui para debater 45 minutos, né? Esse tema são as trends da SoftBuy de 2024, né? Na visão de dois convidados ilustres que eu conheci lá na SoftBuy, né? Uma que eu já conheci no ano passado, né? E outro novo, né? Não, minto, os dois, né? Nós estávamos no mesmo grupo no ano passado, mas batemos um papo muito mais tranquilo, foi nesse ano, né? Impressionante, né? Como a coisa é rápida e corre lá na SoftBuy, né? Bom, esse é mais um vídeo da Cadimotec Ventures, né? Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, tem como proposta de valor o compartilhamento de conhecimento e experiências para esse ecossistema de startups. E dentro, né, dessa proposta, né, como eu disse, vamos estar hoje conversando sobre essa SoftBuy 2024, né, com esses dois convidados ilustres aqui, né? Então, primeiro, gostaria de apresentar nossos convidados, né? Yasodhara, por favor, conte para a nossa audiência quem é Yasodhara Córdova, ou Yaso, ou para os mais íntimos, Iá. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Sempre um prazer conversar com empreendedores, né, com a rede de empreendedores. Eu sou a Yaso, como você falou, eu sou pesquisadora-chefe de privacidade na Único, que é uma empresa especializada em identidade digital. A gente é a líder em identidade digital do Brasil. Eu tenho mais de 15 anos de experiência. Para vocês terem uma ideia da minha idade, eu fundei o primeiro hackerspace é, do, do Centro-Oeste e foi o primeiro hackerspace fundado por uma mulher no Brasil. E eu faço parte também da equipe de inovação digital, fiz parte, né, da equipe de Digital Innovation do Banco Mundial e fui membro consultivo também do TikTok no Brasil. Eu tenho um mestrado em Harvard e passei uns bons anos, quase 7 anos, entre Harvard e o Banco Mundial, trabalhando com inovação, incorporação de tecnologias em infraestrutura de governança, né, que a gente chamava de e-gov, governo digital, Digitech, GovTech, tudo isso. E hoje eu represento a Único no Fórum Econômico Mundial e sou membro da Câmara Técnica de Transformação do Estado, é, e também da Comissão Técnica de Investimento do Fundo Global, que a gente chama de Co-Develop, que é um fundo do Bill Gates, e entre outros, do Bill e Melinda Gates, o Media, entre outras fundações. É isso. Não sei se está bom. Nossa, mãe, com um currículo desse até assusta, né? Você já tomou metade da live só com o seu currículo. Impressionante, Yasu, sua trajetória aí. Fernando, por favor, conte para nós também quem é Fernando Vedveres. Tá certo a pronúncia? Tá certo, isso aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui da live, Gilberto. Um prazer estar com você, com todo o público e também com a Yaso, presença tão ilustre, currículo impressionante também. Então é uma honra participar, contar um pouquinho quem eu sou, a minha história, né? Eu tenho mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhando em instituições aí como o Banco BBA Acreditante Alto, depois Itaú BBA, Unibanco, Santander e mais recentemente o Reuter, atuando sempre em processos de fusões e aquisições, mercado de capitais, relacionamentos com empresas aí de corporate investment banking, muita operação estruturada, e mais recentemente também em special situations, né? E depois atuando como CEO e board member do Reuter, né, eu liderei o turnaround do que era o antigo Banco Indusval, posicionando ele como um banco de atacado mais moderno, digital, bastante antenado aí com as novas tendências e realidades, né, construindo desde cultura, estratégia, gestão, montando as equipes e auxiliando ali o controlador até o exit dele. E no momento, bom, também participei do conselho do próprio Voiter, do banco digital chamado Let's Bank, fui conselheiro da BBC, que é a Associação
Brasileira de Bancos Comerciais. Também atuei no conselho da Guide, corretora, que foi recentemente vendida para o Safra. E eu tenho me dedicado ao conselho de algumas startups, apoiando e mentorando founders e executivos com estratégia, com gestão, também com seus processos de transformação, e, e auxiliando aí também no levantamento de estruturas financeiras, né, para essas empresas. E com isso, enfim, foi muito interessante esse momento aí do South by também, de aprender, de conhecer, e manter aí a cabeça sempre oxigenada. Bom, obrigado. Como quem tá assistindo tá vendo. Hoje a régua tá alta aqui, com esses convidados aqui são de peso mesmo, né? Os dois com histórico que de longa data. Então, espero que o nosso ecossistema hoje possa capturar bastante coisa da experiência deles e do que eles viveram, né, na SoftBuy. Então, assim, eu chamo cada rodada de pergunta de sprint, né? Então, o nosso primeiro sprint é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os dois, né? Qual era a expectativa de vocês, né, para essa SoftBuy 2024? Né? Vocês estavam no ano passado, né? E já tem histórico de várias SoftBuys, né? Mas acho que como o AI foi a trend ano passado, né? Ia ser, né, tinha uma discussão se era hype ou não, muita gente bateu, não é hype, já é tools, e é mesmo tools, né? Mas a gente sabia que ia permear muito mais nesse ano, né? Então eu queria saber a expectativa que vocês tinham, né? Alimentado para esse 2024, né? E em Austin, né? A nossa Word Seed, né? Então, vamos lá, eu tinha algumas expectativas, né? Esqueci de falar, eu sou formado em engenharia mecatrônica e fiz MBA em Wharton. Sempre gostei de estudar e de aprender. Então, acho que uma primeira expectativa é aprender e entender, e o mundo muda muito rápido. Então, se manter atualizado, né, o nosso mundo atualmente hiperconectado, com muita inovação, com muita mudança também de hábito. Então, o primeiro foi o meu segundo South By, né? Eu voltei super empolgado do primeiro, né, como o Giba falou, e eu queria continuar nesse processo, nessa jornada de estar sempre aprendendo. Eu acho que uma característica aí que eu acho que todos nós temos que ter é a humildade de entender que a gente não vai saber tudo e então por isso a gente precisa estar sempre buscando novas fronteiras, novos conhecimentos. E como a gente consegue fazer isso num ambiente como o South by? Não apenas nas palestras e nas apresentações com speakers maravilhosos, uma quantidade de informação que eu acho que é muito maior do que o que a gente pode absorver. Mas o primeiro passo é reconhecer que tem muita coisa para a gente poder entender. E o segundo é aprender com pessoas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer tanto a Yasu quanto o Giba lá, que são pessoas que têm experiências incríveis e muitas vezes ali no happy hour, no cafezinho, a gente poder se conectar e aprender com essas pessoas e aprofundar a nossa própria rede de relacionamentos. Então, as minhas expectativas elas eram essas, conhecimentos, relacionamentos e também ter uma boa diversão, porque o ambiente é muito agradável, ele é muito bacana, tá todo mundo muito aberto, a cidade é muito legal, então tá todo mundo muito no clima mesmo, né, na vibe de aprender, na vibe de conhecer gente, sem frescura, sem medos, né? Eu acho que tudo isso enriquece, né? Tem muito conteúdo que a gente acaba vendo lá que agora a gente poderia aprender em outros lugares, mas é um momento que você para, né, uma semana, 10 dias da sua vida para fazer aquilo, né? Então a imersão, ela é muito rica e tudo isso vem. Então minha expectativa veio, eu vim com essa expectativa até porque eu já tinha vivido o primeiro lá em 2023, então eu queria realmente me refinar e me aprofundar em alguns temas e eu acho que foi muito muito bacana, especialmente fazendo parte do grupo que a gente foi, que era um grupo com executivos e pessoas com bastante experiência e bastante visão complementar. Eu concordo e eu vou adicionar que a gente aprende muito também, porque as discussões são sobre assuntos que estão ali paralelos a vários países, né? Então, a gente viu palestras de pessoas que são da União Europeia, do Bloco Europeu, assistimos palestras de pessoas. O South by tem se esforçado para trazer uma diversidade para o evento. Então, a gente viu palestras de pessoas
da África, pessoas afro-americanas, né, que moram nos Estados Unidos, cujos pais são descendentes. Assistimos muitas palestras de pessoas dos Estados Unidos, e algumas palestras de brasileiros também. E o que a gente percebe é que às vezes a gente conversa pouco, né, porque está todo mundo com problemas parecidos ou com aspirações parecidas, né, querendo investir na melhoria do meio ambiente, querendo investir em privacidade. E é muito interessante essa troca, né? A gente acaba encontrando investidores do outro lado do mundo que têm o mesmo interesse que os investidores brasileiros, né? A troca, não só a troca entre nós, brasileiros que vamos para lá, mas uma troca global mesmo. É um evento muito internacional, vamos dizer assim. Interessante, né, esse print. Eu tirei aqui dois pontos, destacando, né, do que o Fernando, da fala do Fernando e da sua, aliás. Do Fernando, né, realmente essa marca, né, o networking, né, e a imersão, né? O networking é bem nítido, né, acho que para todo mundo, eu ouvi muito pessoas comentando isso, mas achei bem legal a abordagem do Fernando da imersão, né? Que eu não tinha parado, às vezes a gente não para para pensar, né? Não para para pensar nisso, então, que você foi bem legal, Fernando, que a gente acaba se dando essa imersão e até que tem que decantar, né, depois que a gente volta nesse conhecimento. E você, aliás, achou É. bem legal também que você levantou mesmo esse ponto legal da diversidade, né? Que não só do público, né? Que obviamente acaba indo para os Estados Unidos para gerar diversidade, que a gente acaba também tendo contato com pessoas de outros países, mas não tinha parado para avaliar também o segundo ponto que você destacou bem, né? Pontos da civilidade global, né? Que no final está na África, está na Ásia, está na Europa e muitas vezes o problema é o mesmo, né? Afinal de contas, a discussão de comunidade, a gente pode ver que está acontecendo de forma global. Gente, Uhum. beleza? Primeiro sprint entregue, obrigado, né? E vamos para o segundo, né? Bom, a IAS, não me lembro se eu comentei aqui no vídeo, ela, além de estar no evento, né, e curtir e aprender nele, ela foi dar aula também, né? Porque ela palestrou tanto em Uhum. 23 quanto esse ano, né? Em sua Foi. palestra, né, sobre os riscos que corremos, né, com o descontrolado dos nossos dados, né, você apontou pontos éticos importantes, né, como a venda de dados, né, pelas empresas, que automaticamente expõem nossos dados, de avanço que nós aqui no Brasil, né, o país do terceiro mundo tem, né, em comparação aos países desenvolvidos, né, e muito mais, né. Foi uma hora de aula realmente imersiva. Esse também para mim é um diferencial da SoftBuy, com todo respeito a outros eventos de tecnologia, né? SoftBuy não é raso, né? SoftBuy, as palestras, para mim, é uma grande diferença, elas são profundas, né? Então, queria que você desse um pouquinho, né? Não vamos contar que sua palestra precisa só tomar mais ainda, né? Nossa vídeo aqui, né? Mas eu queria que você desse uma pílulazinha, né? Do que você contou para esse público aqui, porque eles podem pesquisar e querer saber mais depois, né? Do que você explorou para a gente lá, né? Bom, eu fiz uma continuação, né, da nossa palestra do ano passado. Foi uma palestra sobre privacidade e identidade digital. Então, vamos dizer assim que ano passado foi a parte 1 e a parte 2 foi esse ano. No ano passado, a gente falou muito sobre a adoção de tecnologias digitais para para existir no ambiente online. Significa que hoje a gente tem perfis em várias redes separadas, mas isso não significa que a gente pode pegar um perfil, sei lá, de uma rede social e fazer negócios com aquele perfil. Você precisa ter uma identidade oficial que te valide quem você é com aquele perfil. Então, esse foi o primeiro passo, o ponto que a gente levou ano passado. Esse ano, a gente adicionou mais um ingrediente. Nós adicionamos a inteligência artificial. Por quê? Porque muita gente estava se perguntando, e os meus dados pessoais, o que vai acontecer com eles agora que tem a inteligência generativa, que consome todos os dados que estão em todos os meus perfis na internet? O que eu faço com isso, com essa inteligência aprendendo com os dados que eu não dei permissão? E as pessoas começam a ficar com medo, ficar desconfiadas. A gente sabe que essa desconfiança é a base da desconfiança que existe hoje no ambiente digital e a identidade digital ela serve para consertar isso. Só que a identidade digital ela só se torna confiável quando ela é feita com privacidade e segurança.
Porque se você vazar os dados de identidade, você vai acabar e dando insumos para o fraudador. Isso significa que é, o fraudador ele vai acabar pegando os seus dados pessoais na rede e realizando atos ilícitos com essa identidade, com esses dados da identidade digital. Lá na palestra a gente deu o exemplo dos dados do atual presidente Lula, que foi filiado ao partido da oposição, né, o partido do Bolsonaro, com os dados que estavam, vamos dizer assim, disponíveis na internet, né? Isso para nós que somos brasileiros é uma piada, mas se o americano, por exemplo, quando os americanos que estavam na plateia escutaram isso, e depois eles vieram falar comigo, poxa, que perigo, que coisa, que absurdo. Então, a gente brinca porque a gente faz piada com tudo, mas é um assunto muito sério. É uma coisa séria. E isso significa que dados, eles são políticos, né? E dados abertos, dados desprotegidos, são perigosos politicamente, né? É claro que esse foi um exemplo de um caso só. Podem ocorrer outros casos. Então, na palestra, a gente falou muito que as empresas precisam se esforçar mais para proteger os dados dos usuários. Para começar, modelos de negócio, que incluem vender dados pessoais dos usuários, são modelos que deveriam realmente repensar as suas fundações, porque se você vende dados, está vazando o dado por um preço. E, em segundo lugar, a gente entende que nós precisamos ser mais ambiciosos. Eu acho que ambição é uma palavra que eu gosto muito, né? A gente consegue mandar um foguete para a Lua, a gente consegue tirar energia do Sol para alimentar carros e a gente não consegue fazer privacidade num sistema, né? Então, a gente precisa ser mais ambicioso, precisa se debruçar, precisa investir e tentar entender como que a gente vai melhorar esse ecossistema como um todo, porque privacidade também não adianta você fazer sozinho, porque a informação ela precisa circular para que a gente possa prestar o serviço. Por enquanto, é isso que tem que acontecer. É claro que se a gente for falar de outros ecossistemas, a gente vai passar a evoluir a conversa para uma outra seara, né? Vamos conversar aí de Web3, mas enquanto a gente está falando de Web2 centralizada, a gente está falando do ecossistema melhorar como um todo. É um esforço que a gente tem que fazer em conjunto, né? Em grupo. Então, na palestra, a gente fez um chamado para que as empresas todas comecem a se preocupar com engenharia, com privacidade a partir da engenharia, que elas comecem a fazer, construir seus sistemas com privacidade em mente, né? By design, privacidade by default, construindo sistemas que sejam confiáveis, né? O que a gente chama sistemas que vão manter os dados seguros e impedir esses dados de virar insumo para a fraude. Foi isso que a gente falou na palestra, num tom muito mais chamativo, né? Num tom muito mais de convite. E é isso, essa é a mensagem. A mensagem é para a gente ser ambicioso mesmo, voltar a ter ambição, né? Tá todo mundo muito. Minha regulação, mimimi. Não, chega. Para de reclamar, vamos desenvolver, vamos fazer. Nós, como uma nação, falando muito para a nação de makers, né? Acho que você também é dessa nação, né, Gil? Sim. Então, é isso, assim. Vamos fazer, vamos arregaçar as mangas e fazer. Vamos fechar as duas e vamos voltar nesse assunto. Fernando, com uma longa carreira no mercado financeiro, você agora tem usado seu background para startups, realizar o scale-up e hoje a Beaver, pronuncia? Especializada na captura de dados, tem a missão de apoiar decisões de negócio. Poderia nos contar o que nesse tema que dominou a SoftBuy de AI também pode ser aplicado na Beaver ou em outras frentes que você enxerga? Bom, vamos lá. Primeira coisa, só um ponto para a IASO, que eu acho o tema riquíssimo, e pegando que eu fui lá no mercado financeiro, o prejuízo não é só para os indivíduos. O prejuízo com fraude, ele é real e ele é da casa de bilhões de reais para os bancos, por exemplo, ou outros agentes do mercado financeiro, ou, enfim, todo mundo que faz comércio de alguma maneira digital e acaba sendo vítima de fraude. Então, é um custo muito alto para a sociedade. Então, eu apoio e sou entusiasta aí do tema também. Com relação à Beaver, a Beaver é uma empresa que usa o que a gente chama da inteligência artificial especialista, né? Diferente, por exemplo, do que é o ChatGPT, que é uma inteligência artificial generalista.
A Beaver ela é especializada na captura de dados de documentos desestruturados e ela trata esses dados, né? Ele pega documentos, lê e entrega esses dados para as empresas poderem consumir esses dados e tomar decisões estratégicas, né, baseado em analytics dos dados que esses documentos que muitas vezes estão fora ainda do ambiente digital, trazendo para o ambiente digital e ajudando a dar o tratamento. O que eu acho que foi muito rico e muito convergente do que eu ouvi lá no South by com relação ao propósito e à visão de futuro da Beaver é que me marcou muito, por exemplo, a palestra do Ian Beecraft, onde ele fala o seguinte, né? As empresas precisam entender o suficiente de inteligência artificial para aplicar aos seus processos. Então, primeiro você precisa mudar processos e ter profissionais que sejam generalistas, aí sim, os profissionais generalistas criativos, e eles conseguem aí sim selecionar as melhores ferramentas de inteligência artificial para enriquecer os seus projetos e tornar as suas empresas, seus negócios mais produtivos. Então, se hoje um executivo ele acaba tendo que ele ser muito especializado numa determinada temática, ele vai precisar ser menos porque alguma ferramenta vai entregar isso melhor para ele, que eu acho que é o caso da Beaver, é uma AI especialista. Por outro lado, a empresa precisa estar organizada com processos que possam incorporar essas ferramentas no seu modelo de negócio. Então, ele fala assim, é uma mudança de paradigma. É igual quando veio a internet lá atrás e todo mundo, de alguma maneira, usava a internet. E agora está todo mundo dizendo, pô, eu tenho que ter inteligência artificial no meu negócio. Na verdade, a inteligência artificial ela não vai substituir o negócio, ela vai tornar os negócios ou as pessoas, né, que tocam os negócios mais produtivas, né, e com isso a gente não vai perder as pessoas e as pessoas elas vão ter que se adaptar a esse novo ambiente de lidar com ferramentas onde o nível de produtividade do indivíduo vai ser muito mais alto. Então a Beaver ela vem, eu acho que de encontro, né, de novo, com parte, acho que todos os negócios, todas as empresas, especialmente nesse momento que eu acho que a gente ainda está de uma transição de eventual de desmaterialização de documentos, por exemplo, né? E com isso, você trazer isso para um ambiente mais digital, quer dizer, a Beaver vai ajudar a empresas de todos os setores, de todos os portos, enfim, terem mais informação, melhores dados, para poder incorporar isso aí sim nos seus negócios e tomar melhores decisões. Então, acho que encaixa muito bem, fica mais simples, né, de você, inclusive, posicionar a empresa que já vem há alguns anos trabalhando com inteligência artificial, desenvolvendo seus modelos próprios para isso, né, e se especializando nessa ferramenta. Uma outra coisa que fica claro é que tem partes dos processos que a própria Beaver usa que ela pode, né, se for componentes mais generalistas, a gente pode incorporar de outras ferramentas de inteligência artificial para entregar uma solução que seja mais potente para o usuário final, né? Ou seja, não ter a pretensão de querer desenvolver tudo dentro de casa, né? E eu acho que uma outra parte muito interessante que em 2023 toda a temática de inteligência artificial ainda estava muito o buzz era muito grande, né? Por conta do recém-lançamento do ChatGPT. Eu acho que agora está tudo um pouco mais organizado, as pessoas estão entendendo com mais clareza onde que a inteligência artificial vai se incorporar. E com isso, abriu-se espaço para conversas muito bacanas, que as relações humanas, são as relações humanas, né? E o papel do indivíduo nessa história inteira. E aí me marcou muito, ali foi um bate-papo entre a Esther Perel e a Brené Brown, que são duas pessoas especializadas em pessoas, colocando que o quanto que essa hiperconectividade que a gente tem hoje está, na verdade, afastando as pessoas porque as relações estão ficando mais artificiais, mais superficiais. Então, isso relembra a gente de que o indivíduo sempre vai ter lugar. A máquina não vai tomar o lugar do indivíduo, porque a gente tem as nossas sensações, as nossas emoções, né? E qualquer empresa, aí seja a Beaver, seja, enfim, as empresas de vocês, sempre vão tratar com pessoas, tentando resolver problemas e questões de seres humanos, né? E a gente tem que levar em consideração o papel do indivíduo
os problemas reais, dos mundos reais, e eu acho que toda essa conversa entre elas, eu acho que ela casa muito bem com esse momento, de entender que, assim, a gente precisa estar conectado com quem é o nosso cliente, quem é a nossa contraparte, quem são nossos colaboradores, e a partir daí sim tratar de desenvolver as soluções para eles, né? Uh, e usando todos os recursos que a tecnologia pode nos proporcionar. Show, bom, fechou a segunda rodada e só para dar um fechamento, né? Pô, bem legal, acho que se fosse vocês, a Yasu não tinha sacado essa, né? Que ela tava fazendo. É em série, né, Fernanda? Ela, pô, ela vai ir todo ano lá, agora vai fazer. Depois ela vai ter que juntar, né, os capítulos, esse documentário, né? Isso é o mais É, legal. E, exato. e realmente, ser ambicioso com relação à privacidade de dados, eu achei legal, porque isso me lembra, tem essa parte que eu acompanho desde 21 que eu conheci no Vale, eu tive um sabático que eu tive lá em 21, 3 meses nos Estados Unidos, eu terminei no Vale, eu conheci uma startup que o Roberto Campos defende muito no Brasil, um projeto que se tornaria uma espécie, né, de cartório de dados, né? Os seus dados ficariam tanto a parte pública quanto privada depositados, né? Teriam os cartórios público-privados, e as pessoas seriam remunerados através dos seus dados. Eles já negociam aí com alguns bancos centrais esse modelo, né? Tem os seus no momento que está patinando um pouco, mas o modelo é que daí saia remunerações pelos dados governamentais, porque mudaria a mecânica de negociação. Seria um passo que vai anteceder a LGPD e vai falar assim, porque a gente não consegue negociar nossos dados com as big techs, aqui os governos ou entidades privadas que passariam a negociar os seus dados. E através do que você habilita dos seus dados, você vai receber sua remuneração por isso. E mudaria, e tende a mudar muito a mecânica. É um projeto que eu torço por ele, não sei quanto ele vai conseguir, porque também Sérgio Pará em Web3 tem essas discussões também, né, muito, em algumas frentes, e eu acho que vai nessa linha, né, que é o que você falou, é um projeto ambicioso, né, que mudaria a estrutura de dados. Pô, obrigado, Fernando. Bom, e aí vemos o Fernando, né? Obrigado também que acho que tem todo sentido, né, que você traz, né, do Ian, né, de entender, né, para poder aplicar os processos, né, o que eu marquei aqui, né, que vem de encontro, né, que esses modelos, para poder esses modelos de decisão de negócio serem mais proativos, né, e me chamou a atenção que você trouxe também do IA pode se compor, né? Porque a gente fica falando muito sempre, pô, vou usar o motor de quem de AI, né? Vou usar dessa empresa XY, e você trouxe algo que para mim não estava claro e ficou bem. Eu acabei de aprender, mas eu tomo aqui. Não, isso aqui é uma troca para aprender, né? E realmente, né, você não tinha me tocado nisso, né? Você vai poder realmente usar AIs especializadas, né? Que é justamente o que você trouxe, né? Para fazer melhorar os processos das empresas, né? Nunca vai ter AI única, solução única, como não tem hoje, né? As empresas precisam de multifornecedores para acontecer, né? E por último, que o Fernando trouxe, ano passado eu fiz duas lives sobre a SoftBuy, e a segunda foi destaque também o tema intimidade artificial, que é a palestra de Esther Perel. A Bárbara, o Baldo, que participou no passado, ela tinha até escrito um artigo sobre isso e me chamou muita atenção. Ela também estava no nosso grupo ano passado, e eu me lembro muito dessa palestra. Eu fiquei super chateado que eu não consegui ir na palestra de Esther esse ano, tá no meu to-do aqui para ouvir, e eu fiquei em queixo caído, porque foi a única palestra que eu vi as pessoas levantarem ano passado para aplaudir de pé, né? A Esther Perel, que ela foi muito provocadora com a questão da intimidade artificial ano passado. Ela deixou todo mundo, na minha opinião, eu particularmente, né, de queixo caído. Bom, obrigado por esse segundo sprint. Acho que deu para fazer um balanço legal. Vamos buscar aqui fechar, né, o próximo aqui, né? Antes que eu mate todo, que a gente bate o tempo todo aqui, né? Bom, Yasu. Bom, a SoftBuy teve uma palavra muito presente nos primeiros dias, accountability. Chega até a ser difícil, né, traduzir essa palavra de forma literal. Eu É, gostaria, né, de saber a sua definição, né, na sua visão, né, e quanto, na sua opinião, ela realmente será empregada de forma efetiva, né? Não vai ser mais um greenwashing, né?
Essa é uma palavra que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu evito usar. Por quê? Porque é a palavra de gente chata, que começa falando, ah, você tem que ter responsabilidade pelas coisas que você faz, já significa que essa pessoa é o arquétipo da pessoa que está falando de accountability é o arquétipo de uma pessoa mais velha, que está ali para te dar uma freada, né? A gente tem o Uncle Ben, o negócio do Homem-Aranha, falando, né, que você tem que ser responsável. A gente tem a figura do Pequeno Príncipe, né, que em determinado momento ele encontra um senhorzinho lá também, o senhorzinho fala para ele, olha, você se torna eternamente responsável, isso aqui. Então, é uma coisa, é uma palavra de gente chata. Mas accountability para mim significa prestar conta, se explicar. E explicar como é que você fez aquilo, explicar qual é o uso daquilo, a função daquilo, e se existiu algum impacto negativo, é você, como diz os jovens, né? É você ownar aquilo, né? Você trazer para sua própria responsabilidade e abraçar isso dentro da governança da sua empresa, para que seja um problema resolvido, né? Afinal de contas, a gente trabalha, we live in a society, né? Como diz o meme. Então, isso também, a palavra accountability também traz essa coisa da confiança, né? Mais uma vez, se você não tem accountability, se você não tem responsabilidade, você não pode ser uma empresa que as pessoas vão confiar, ou que outras instituições vão confiar, né? Então, acho que a accountability fala muito sobre isso, né? E a gente em tech, a gente é muito pouco cobrado para ser responsável pelas coisas que a gente constrói, né? A partir do momento que a gente constrói. A gente tem o Vale Inovação, né, que eu chamo, que é uma coisa que você está desenvolvendo um negócio novo, é como se você tivesse uma liberdade relativamente ali para errar, né, um espaço para errar. Mas não é bem assim, a gente tem que, estamos adultos, né, e isso significa que a gente vai ter que se responsabilizar pelas coisas que a gente está fazendo o deploy aí pelo mundo. Então, é basicamente isso. Infelizmente, tenho que ser chata nessa parte. Acho que é Perfeito, isso. perfeito, já. Você queimou meu cérebro, mas tudo bem, vamos lá. Fernando, com tantos painéis que têm uma visão humana na SoftBuy, né? E dentro do evento, né, com a Creative Industries Expo, onde startups e empresas trouxeram inovações, com XR Experience, com suas experiências novas de VR, ativações pelas cidades, quais as experiências você pode compartilhar conosco que mais te envolveu, mais chamou a atenção? Esse é um tema muito interessante e na minha primeira participação em 2023 eu não tive tempo de ir. Inclusive, era lá no hotel que a gente ficou e ocorre em paralelo, tem tanta coisa acontecendo, então tem uma expo, né, de XR, de realidade virtual, e a turma falou tão bem que eu tava com fomo. Então, esse ano eu dediquei mais tempo a descobrir isso. E para mim foi uma experiência incrível. E não foi uma única, foram algumas. Então, quem não teve ainda a oportunidade de colocar aqueles óculos imersivos, seja o Quest da Meta, seja agora, né, o da Apple, que acabou de sair, de fato, o realismo parece que realmente você está dentro dos ambientes. E eu fiz algumas experiências, mas a que mais me marcou foi uma sequência de 3 filmes com sobreviventes do Holocausto. E elas contam no momento atual. Então, são senhoras que contam a sua trajetória de vida e com imagens que são imagens atuais, mas também com imagens da época. E para qualquer lugar que você olha, você se sente parte do filme. Então, o nível de realismo ele é surpreendente. E realmente a história foi muito tocante. Essa foi a primeira que eu fiz. E depois eu acabei participando lá, tem jogos lá com o Quest, e você tem, além de você ter a imersão no jogo, você faz atividades físicas. Então, realmente é um nível para quem gosta de games, leva a experiência de games para um patamar completamente diferente do que
né? Eu acho que já tem gente que participa disso, para mim foi a primeira vez, mas realmente é uma experiência muito realista e além do game, você faz uma atividade física. E eu participei de um outro, que é o Astra, que é uma imersão como se você fosse transportado para vários países e luas do sistema solar em busca dos elementos da vida. Então, é tudo uma história, uma narrativa, e você interage com a história, então você faz parte do filme que está acontecendo, com imagens incríveis. Enfim, quem olha de fora, né, acha curioso, né? Aquelas pessoas se mexendo ali no meio do andar, no meio dos espaços, né? Mas realmente é incrível. Quem não teve ainda a oportunidade de participar, de fazer, eu realmente recomendo. Então, eu fiz três. Uma é um filme que é mais contemplativo, mas você faz parte e é muito tocante. Outra é essa atividade física realmente muito intensa, você também está dentro. E o outro também é uma interação, um misto de contemplação com uma interação um pouco mais leve. Todas elas são realmente incríveis e acho que essas tecnologias vão mudar a nossa forma de se relacionar com filmes, com games, com entretenimento, né? Eu acho que só para completar, tem uma feira de expositores, que aí não é dentro da XR, mas tem uma empresa que desenvolveu ali uma caixa que através de ultrassom, você simula a sensibilidade, por exemplo, de chuva caindo na mão, quer dizer, começa a ter até o tato, né? Porque você imagina, você está vendo uma imagem, imagina isso, né, no futuro, você está vendo uma imagem e eventualmente através de algum outro gadget desse você acabar sentindo o toque ou sentindo algo próximo de um toque. Realmente, o que está acontecendo é incrível e para mim foi uma experiência muito rica também. Bom, fechamos o terceiro sprint aí. Obrigado também. O que eu tiro aí do que vocês falaram que foi realmente bem rico a IASO me remete a um tema que eu sempre gostei de debater em empresa, né? Quando você brinca com duas palavras que iniciam com a letra C, controle e confiança, né? A contabilidade, para mim, ele vem disso, né? Nós temos que controlar, né? Controlar, meio que não é uma responsabilidade, né? É controle, né? E isso é duro quando você vai nesse nível, né? Você quer o controle das coisas, né? Eu acho que eu gosto mais realmente do que você falou, confiança, né? Você consegue gerar ambientes de confiança e o ambiente de confiança é isso, é quando as pessoas têm a sua autorresponsabilidade, né? De entender, né, que pô, eu faço parte do processo, né? Eu não preciso de alguém me controlando, eu não vou atacar o processo, eu vou ser ético, correto, né? E é um desenvolvimento pessoal, isso é muito grande, né? E acho que esse é um grande desafio. E alguns líderes não entendem isso, né? Eles ainda continuam na linha do controle, né? Do impor. Porque você falou, não é uma responsabilidade, né? É quase que eu vou impor controle, né? Achei muito. E, Fernando, puta, o que eu vou falar desse filme que você falou, cara? Até me arrepiou, né, falando do filme. Eu saí da salinha e quem que eu dou de cara? Com a idosinha, né, que eu tinha assistido, né? Eu assisti se não me engano, Walking Well Books. Dos três, eu consegui só a fila para um, né? E, pô, eu ainda conversei com ela, agradeci, bati uma fotinho dela, não junto com ela, mas eu bati uma fotinho dela, né? Até tá no meu duplos posts. Então, assim, eu me arrepiei a hora que eu saí. Primeiro, pelo filme, para que você fosse experiência, né? E ainda mais lá na Holanda, né? Eu já estive lá na estação, tal, e o filme é impactante mesmo. E você trombar com ela, meu, aí é covardia, né? Eu quase chorei, vou ser sincero, eu fiquei meio chorando nos últimos anos, eu fiquei impactado mesmo, né? E quando eu estive na Holanda, primeira vez, uma das missões foi levar minha filha na casa da Anne Frank, né? Porque ela é apaixonada pela Anne Frank, né? Então eu troquei mensagens com minha filha esse dia, antes de assistir o filme. Então, tem nem o que falar, cara. Você jogou baixo comigo. Gente, eu não quero tomar mais muito tempo de vocês, super agradeço, então eu queria que você desse uma palavra final, e se querem comentar alguma coisa também a mais sobre a SoftBuy, né, como que você recomenda para quem nunca foi, ou de palestra, ou do festival, né, e se para poder se despedir aí, a gente fechar, e eu super mais uma vez agradeço, né, a vocês.
Eu acho que o recado que eu deixaria é: espero todo mundo no South by ano que vem. Vamos ver se a gente consegue aprovar de novo a palestra, né? A parte 3 da palestra da Único no South by ano que vem. Desafio lançado. Estou na torcida, estou na torcida. O que eu tenho a dizer é que também tem muita atividade de entretenimento acontecendo em paralelo, né? O South by começou como um festival de descoberta de novos músicos e novos artistas, e tudo isso está presente no festival. Então você pode ali ao final dos dias e das palestras assistir bandas novas ou bandas já consagradas, músicos, né? Tudo isso permeia, né? E torna a atmosfera, o caldeirão ainda mais vibrante. E eu espero que eu consiga continuar indo, né? E vou ver a Yasa também na sequência dela. Cada um. E, e realmente recomendo, vale muito a pena. Acho que tem mais uma outra coisa que eu gostaria de falar. Uma palestra que me marcou até mais no South by de 2023 e é correlato com a questão de Web3 que vocês estavam falando, uma palestra da Sandy Carter, que eu acho que vale a pena ver, da identidade digital de cada um de Web3. E me marcou também porque eu tô no conselho de uma outra startup que se chama Arrival Finance, que é um marketplace, é uma agri-fintech, é um marketplace de créditos do agronegócio, distribuídos para investidores internacionais via blockchain, via web, né? E para reduzir fricção, aumentar a segurança, quer dizer, então as possibilidades que a gente tem, e a cada conversa que você começa até é praticamente uma janela nova que se abre, né? Então, a vontade que a gente tem é sempre demais, né? Sempre a gente volta com aquela expectativa de que queria ter ficado mais, queria falar mais, conversar mais, mas a beleza é a gente fazer esses novos relacionamentos e a gente poder continuar construindo juntos, fortalecendo a nossa comunidade aqui de empreendedorismo aí brasileira. Gente, bom, obrigado e Bom assim, eu acho que demais. é cobrir o FOMO, né? Indo no outro ano e a gente não foi, né, Fernanda? Acho que você se preparou bem, né? E acho que eu também, foi a terceira que eu fui seguida e cada ano que a gente volta é um aprendizado. Eu também tive as mesmas dores que você, não ter experiência do XR no primeiro ano, tive no ano passado, esse ano idosando, né? E é isso mesmo. E super obrigado, Fernando, super obrigado. Então, eu agradeço também o time da sustentação que ajudou a tocar a apresentação. E quem estiver aqui assistindo, né, esse vídeo, né, eu lembro, né, dos 3 Cs, né? Não vai ser de novo, né? Curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais. Assim, só assim esse conteúdo vai chegar para mais pessoas no ecossistema de startup, nesse ecossistema de inovação nosso. Abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, um Tchau. abraço. Tchau.